Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós iremos falar sobre a música no romantismo, que ela acontece do século XVIII ao XIX. Também eu aconselho vocês a baixarem provas, de anos passados sobre as bancas dos vestibulares Enem e PSS que vocês irão prestar para ver quais são os períodos que são mais abordados. Mas a grande maioria, a música no romantismo sempre aparece alguma questão. Bom, o período romântico foi um período bem denso, onde a música chegou no seu ápice, né? E ele se transformou numa corrente artística que buscava romper com a ordem e a razão, exaltação dos sentimentos como a paixão, a espontaneidade e algumas vezes o sobrenatural, época de sentimentos proibidos e revoluções frustradas, e na Europa representa o fim da Revolução Francesa. Então você está saindo de um período, de um fim do período de uma revolução, né? Então esse pessoal do romantismo está rebuscando novos ideais. As características musicais é que a melodia torna-se de suma importância dentro da música, desenvolvimento da harmonia, como nós veremos lá, que são elementos básicos e fundamentais da música, na nossa aula sobre as 4 propriedades do som. A utilização do cromatismo, que é a ampliação no nível orquestral e da palheta instrumental. O virtuosismo, né, como acontecia no classicismo e também no barroco, então teremos os virtuosos musicais, utilizando articulação e dinâmicas contrastadas. E o despertar do piano por Chopin e o uso do contraponto por Wagner. Você pode me perguntar o que é contraponto, professora? Contraponto aqui é, segundo o uso das regras, né? É quando acontece 2 ou mais linhas melódicas numa mesma música. Então, para vocês verem como essa música era bem densa. Vocês vão entender um pouco melhor o que é melodia lá na nossa aula, conforme eu já falei, sobre as 4 propriedades do som, em que um dos elementos musicais é a melodia. Algumas curiosidades aqui no slide a respeito de Beethoven, Chopin, Berlioz, Liszt e Paganini. Lembrando que Haydn e Beethoven participaram dos períodos clássicos e românticos. E aqui no nosso próximo slide, né, nós temos a foto de Chopin, né, de Liszt, e nós podemos ver aqui o uso a toda tona do piano. O cravo perde totalmente aqui a sua importância e o piano substitui, né? Não que o cravo deixe de ser utilizado, mas ele perde aquela importância que ele tinha em outros períodos. Bom, aqui nós temos a liberdade de forma e concepção musical, tessituras densas e pesadas, contrastes dramáticos, exploração de timbres e dinâmicas, virtuosismo musical, violinistas e pianistas, música pragmática, ou seja, uma sinfonia descritiva, poema sinfônico e abertura de concerto. Então a nossa música de concerto continua aqui, mas vocês podem ver que várias características musicais são desenvolvidas e exploradas. As melodias são líricas, tipo canção, modulações diversas e harmonias ricas e dissonantes, formados por 4 ou mais notas e cromáticos. Eu exemplifiquei aqui, no caso, um acorde de sol, onde se acrescenta um lá. Então, é um conteúdo bem pesado, geralmente ele cai exatamente dessa forma que eu descrevi aqui no slide. E na próxima aula, nós encerramos aqui toda essa idade, né, que vem até o século XVIII, até meados do século XIX, nós iniciamos aqui com as correntes musicais, já na nossa aula de número 10. Um forte abraço, bons estudos para vocês e até a nossa aula de número 10. Tchau, tchau.